A graça e a paz, em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios, capítulo 10, Autoridade de Paulo. Amado, no capítulo 9, as demandas do ministério de Paulo, nós recomendamos ali a leitura de 2 Coríntios, do capítulo 6 ao 9, e tratamos os seguintes assuntos. Tópico 1, a conduta no ministério. Qual a importância e o propósito do cristão ser separado do mundo? Tópico 2, separação, seu princípio e promessa. O princípio da separação é uma questão externa ou uma questão do espírito? E tópico 3, o arrependimento dos coríntios e o princípio e promessas divinas sobre a contribuição financeira. Quais os princípios e promessas divinas sobre a contribuição financeira? Também hoje, no tópico 1, a autoridade do apostolado de Paulo. Recomendamos aí a leitura de 2 Coríntios, capítulo 10 e 11. Mas observe, apesar do regozijo de Paulo com a atitude de muitos de Corinto, ainda havia alguns que duvidavam da sua autoridade apostólica. E ele não usa de meios termos, e assim os desmascara, revelando o que de fato são. São falsos apóstolos, inimigos do evangelho, mensageiros satânicos que destroem a obra de Deus. Então, desta forma, Paulo, nesta altura da carta, os encara de frente e responde às suas acusações. As acusações destes contra Paulo eram: Paulo só é humilde quando fala face a face, mas ousado quando está ausente. Emprega meios humanos para promover a sua causa e não tem recomendação de Jerusalém. Então, neste capítulo, Paulo responde estas suas acusações e defende não apenas a si mesmo, mas também sua autoridade apostólica, juntamente com a mensagem do evangelho que prega, seguindo o exemplo de Cristo, versículo 1 e 2 do capítulo 10. Paulo estava simplesmente seguindo o exemplo de Cristo em tratá-los com a mansidão e benignidade de Cristo. Amém? Então, Paulo foi acusado de ser manso e humilde somente quando na presença dos coríntios. Nós já vimos isso. Disseram seus oponentes se tratar de medo e covardia de Paulo, empregando armas espirituais, versículos 3 a 6. Paulo, embora seja um homem comum, não emprega planos e métodos humanos para ganhar suas batalhas. As batalhas, amados, por ele travadas, estavam no plano espiritual. São armas poderosas para destruir as fortalezas de Satanás, armas divinas que abatem argumentos, orgulhos e autossuficiência. E Paulo considera o seu esforço na conquista de almas para Cristo como um tipo de guerra espiritual contra Satanás, contra as filosofias mundanas e os falsos mestres, não julgando pelas aparências. Versículo 7 a 10 do capítulo 10. Diziam em Corinto que Paulo era fraco porque sua presença não impressionava e a sua pregação era fraca. Amém? Bom, amados, observe. Paulo lembra aos coríntios que devem olhar para além da aparência humana exterior. Ele tem muita autoridade apostólica, mas mais autoridade para ajudá-los e edificá-los. Amém? Deixando que Deus faça a nossa recomendação, versículos 12 a 18. Ele afirma que o Senhor o recomendou através da sua aceitação pela igreja de Corinto, fruto do seu ministério, que está ali no versículo 13 e 14, amém? Então, ao contrário dos seus oponentes, Paulo se propõe não semear em campo alheio, preferindo campos onde ninguém semeou antes. Assim agindo, Paulo mostra preferir o louvor ao Senhor que o comissionou, não se preocupando com o que os homens pudessem pensar dele. Versículos 15 e 16. Amém? Então, algumas lições importantes aqui do capítulo 10, amados. Primeiro,
a aparência física e sua influência. O valor e o caráter do homem não devem ser julgados por sua aparência. Só por ter boa aparência e magnetismo pessoal para atrair o povo, não quer dizer que tal pessoa seja um autêntico homem de Deus. 2. A obra duradoura no reino de Deus será feita através de armas espirituais. Entenda isso, amados. A sinceridade, a oração, o sacrifício, a palavra de Deus são meios que Deus usa para promover a sua obra. Amém? Terceiro, não se preocupe com a popularidade da parte dos homens. Um dia, Deus julgará o trabalho fiel do crente e o exaltará. Né? Então, entenda, viva para ele e para a sua honra, procurando ser com ele em tudo o seu viver e em todo o seu ministério. Amém? Quarto, devemos, na prática, ser a mesma pessoa que somos quando pregamos ou escrevemos. Né? Quinto, devemos ter cuidado ao julgarmos o trabalho iniciado por outro obreiro e que nós passamos a dar continuidade. Amém? Agora, no capítulo 11, Paulo está procurando resgatar a igreja que fundou e protegê-la da influência dos falsos mestres que estão anunciando outro evangelho. E precisava gloriar-se das suas qualificações de apóstolo. Isso era necessário, amados, por causa da oposição. Amém? Então, Paulo gloria-se aqui por 5 razões. Primeiro, seu amor pelos coríntios. Versículo 1 a 4 do capítulo 11. Zelo por vós com o zelo de Deus. Versículo 2. Então, amados, o zelo de Paulo não era inveja, mas sim zelo divino. Assim como o pai tem o zelo pelo bem-estar dos seus filhos. E o seu maior receio é que falsas doutrinas venham a desviá-los de sua vocação sincera e pura diante de Cristo. Amém? 2. O seu conhecimento, versículos 5 e 6. Paulo recebeu conhecimento diretamente de Deus. Então, de modo algum era inferior aos seus acusadores no conhecimento da verdade do Evangelho. Terceiro, sua generosidade para com a igreja. Versículos 7 ao 12 do capítulo 11. Paulo não aceitou salário dos coríntios por seu labor entre eles. Amados, observe, seus inimigos alegaram que um verdadeiro apóstolo não precisaria trabalhar com as suas mãos. Paulo retorquiu: fiz mal isso? Fiz isso por amor, a fim de servir aos coríntios. Então, Paulo não permitiu a ninguém o acusar de ganancioso. Okay? 4. Sua oposição aos falsos apóstolos. Versículo 13 a 15. Paulo revela aquilo que realmente seus oponentes são. Primeiro, o seu caráter, são falsos apóstolos. Segundo, seu método, obreiros enganadores. Né? Então, tal coisa era de esperar, porque o próprio Satanás constantemente se disfarça de anjo de luz. Logo, seus servos farão o mesmo. E eles continuam. Observe, primeiro, rejeitam a Bíblia como plenamente inspirada por Deus, inerrante, infalível em todos os assuntos, afirmando ao mesmo tempo que a Bíblia contém a palavra de Deus. Segundo, negam doutrinas básicas da Bíblia, tais como o nascimento virginal, a morte expiatória, a ressurreição de Cristo, etc., enquanto sustenta que o importante é o amor e não a doutrina. Terceiro, empregam todos os termos evangélicos conservadores, salvação, ressurreição, nascimento virginal de Jesus, etc., mas lhe dão um significado todo diferente. Amém? Então, voltando ao Paulo gloriar-se em 5 razões. Última razão. E também para nós encerrarmos nossa aula de hoje.
seus sofrimentos por Cristo. Versículo 16 ao 27. Amados, quem pode ler esta lista de sofrimentos de Paulo sem sentir-se insignificante no serviço para Cristo? Né? É bem verdade que nós lembramos ali da palavra de Deus, falou acerca de Paulo, né, lá para Ananias, lá em Atos, no capítulo 9, versículo 16. Pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Mas as perseguições por amor a Cristo, como diz ali no versículo 24 e 25, os perigos e riscos que enfrentava quando viajava a serviço do Senhor, nos versículos 26 e 27. Então, Paulo foi um servo melhor porque sofreu, porque obedeceu, porque fez a obra do Senhor com empenho. Amém? Lições práticas do capítulo 11. Primeiro, amados, todo cristão deve ter o mesmo amor e zelo por aqueles que estão sob os seus cuidados. Segundo, o obreiro, embora receba do evangelho o seu salário, nunca deve ser ganancioso, nem exigir mais do que necessário. Terceiro, o verdadeiro obreiro de Cristo estará sempre pronto a defender o povo contra as falsas doutrinas. Quarto, o sofrimento por Cristo faz parte do ministério de todo homem de Deus. Mas hoje, é interessante, mas hoje a tendência é honrar somente aqueles que têm diplomas de todo tipo. Né? E isso é mais uma demonstração da imaturidade espiritual do povo de Deus. Amém? Então, na próxima aula, tópico 2, estaremos encerrando o livro 8, né, das Epístolas Paulinas, a revelação que Paulo teve do céu e o seu espinho na carne. E recomendamos aí a leitura de 2 Coríntios, capítulo 12 e 13. E vamos tratar os seguintes assuntos. Qual a importância da visão que Paulo teve no céu e sua relevância para o seu ministério? Qual a razão e o princípio envolvidos no espinho na carne de Paulo, na vida do crente atual? Amém? Assim, amados, nós estamos quase encerrando esse assunto das epístolas paulinas, um tema muito profundo que nos leva a refletir se nós estamos verdadeiramente fazendo a vontade de Deus e levando a obra do Senhor à frente, com a comissão que o Senhor nos entregou. Nós temos que fazer algo mais para o Senhor, né? Que você possa estar refletindo sobre isso. Pegue esse material, estude com os seus irmãos, amigos, conhecidos, né? E distribua o Evangelho, amados, para que todos possam ter a mesma oportunidade que eu tive, que você teve, né? De conhecer a palavra e deixar que o Espírito Santo haja sobre nós, nos convencendo do pecado. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa a sua pergunta, nós estaremos respondendo, né? E buscando conhecer e crescer com todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.